Olá, pessoal! No vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão sobre a determinação da função afim e o traçado do gráfico da função afim. Além disso, a gente vai aprender a encontrar a intersecção do gráfico com os eixos x e y. Então, para determinar a função afim. Então, eu tenho esse primeiro exemplo aqui, ó. Determinar a fórmula matemática da função afim tal que f de 2 é menos 4 e f de menos 1 é 5. Ou seja, quando o meu x é 2, o meu y vale menos 4. E quando o meu x é menos 1, o meu y vale 5. Então, vocês já sabem que a fórmula genérica da função afim é essa aqui, f de x igual a x mais b. O a é a taxa de variação, ou coeficiente angular, e o b é o valor inicial, ou coeficiente linear da função. Além disso, vocês também viram que se a taxa de variação a for maior que zero, então a gente vai ter uma função crescente. E se a taxa de variação a for menor que zero, for um número negativo, a função é decrescente. Além disso, vocês viram ainda que para determinar o a, nesse caso que a gente precisa determinar a função afim, a gente usa esta fórmula aqui, tá? Lembrando que aqui tem um erro, ó. F de x1 é o primeiro, então f de x1 aqui também tem que ser o primeiro. Eu coloquei errado, já vou corrigir. Agora sim. Tem que ser na mesma ordem. Se é o f de x1 em cima, f de x1 embaixo também, tá? F de x2 em segundo, f de x2 aliás, o x2 em segundo embaixo também. Pode inverter? Pode, mas daí inverte em cima e embaixo, tá? Então, aqui em cima, o que é que a gente tem? O f de 2 igual a menos 4 e o f de menos 1 igual a 5. Então, vamos supor que esse aqui seja o nosso x1, né? E este aqui seja o nosso x2. Então, o que que a gente tem? O f de x1 vai ser igual a menos 4. E o f de x2 vai ser igual a 5. Agora, a gente faz as substituições aqui na fórmula. F de x1 é quem? F de x1 é o menos 4. Menos da fórmula, o f de x2. F de x2 é o 5. Agora embaixo, quem é o x1? O x1 é o valor que está dentro do parênteses, que nesse caso é o 2. Então, vai ser 2 menos da fórmula x2. O x2 é o negativo 1. Agora, a gente faz os cálculos aqui, ó. A igual menos 4 com menos 5 dá menos 9, dividido por 2, menos com menos dá mais. Então, 2 mais 1 dá 3. Negativo 9 dividido por dividido por 3. Então, esse é o valor do nosso A. Como ele é um número negativo, então a gente já viu, né, que ele vai ser uma função decrescente, tá? Função decrescente. Agora eu venho e faço a troca aqui na fórmula genérica, ó. O meu f de x vai ser igual a gente já viu que o a é negativo 3, vezes o x mais o b. Agora eu vou escolher uma dessas duas informações aqui para fazer a troca e determinar quem é o meu b. Vou escolher a primeira aqui, tá? O que que eu vou fazer, ó? F, como eu escolhi a primeira, né? Então, f de 2 vai ser igual a menos 3 vezes... Esse 2 está no lugar do x, então eu vou trocar aqui também, mais o b. Mas quanto é que vale o meu f de 2? Meu f de 2 vale negativo 4. Então, aqui eu vou trocar por negativo 4 igual. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais b.
Passa o menos 6 com operação inversa para o outro lado, então fica menos 4 mais 6 igual a B. Menos 4 mais 6 dá positivo 2 igual a B. Já tínhamos o A, agora encontramos o B. Basta escrevermos a nossa função. Então, negativo 3x mais 2. Então, essa aqui é a nossa função afim. Exemplo 2 aqui, ó, determinar a lei da função afim cujo gráfico, né, aqui tem não tem esse S, cujo gráfico passa pelos pontos menos 2 e menos 3, 2 e 5. Ou seja, eu quero saber qual é a lei da função afim, qual é a função afim que tem esse gráfico aqui, ó, que passa pelos pontos menos 2 e menos 3 e 2 e 5. Esses dois pontos aqui, tá? Cujo gráfico, né, é esta reta aqui, ok? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, o que que a gente tem? Na verdade, só tá escrito de forma diferente que o exemplo anterior, tá? Aqui a gente sabe que é o x, aqui a gente sabe que é o y. Aqui é x e aqui é y. Mas lembram que eu sempre falei para vocês que f de x é a mesma coisa que o y. Então, aqui a gente pode trocar por f de x, tá? Eu posso fazer essa troca aqui, ó. Aqui eu posso considerar como sendo o x1 e aqui o x2. Então, esse vai ser o f de x1 e esse o f de x2, ok? Vou só arrumar ali para ficar mais legível. Agora sim. Então, o modo de fazer é a mesma coisa, ó. Meu f de x1 é quem? É o menos 3. Menos o f de x2 é quem? O 5. Quem que é o meu x1 agora? É o menos 2. Quem que é o meu x2? É o 2. Agora, a gente resolve esse aqui. A vai ser igual. Menos 3 com menos 5 dá menos 8. Menos 2 com menos 2 dá menos 4. Menos com menos vai dar mais. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, o meu A é 2. Como é um número positivo, eu sei que essa aqui vai ser uma função crescente, ok? Agora, a gente volta na fórmula genérica e substitui o A por 2, tá? Que foi o valor que a gente encontrou. Então, 2x mais b. Agora, a gente escolhe uma das duas informações para determinar o valor do b. Eu vou escolher a segunda aqui, ó, tá? Então, vai ser f de x. Quem que é o meu f de x? O meu f de x é o 5. Igual 2 vezes o x. Quem que é o x? É o 2, tá? Aqui, eu só adiantei um passo, tá? Porque eu poderia ter feito assim, ó. O meu f de 2 é igual a 2 vezes 2 mais b. O meu f de 2, ou seja, o meu correspondente do x, é o 5. Então, já coloquei ele direto ali. Agora, eu faço os cálculos. 5 igual 2 vezes 2 dá 4 mais b. Agora, 5 menos 4 igual b vai ser 1. Portanto, o nosso b é 1 e a nossa função vai ser 2 para o a, x mais 1, ok? Essa aqui é a nossa função afim. Vamos agora para o traçado do gráfico da função afim. A função afim, ela permite várias formas de você traçar o gráfico, tá?
Uma das formas é pela tabelinha, que a gente fazia lá no início, quando começamos a dar funções. Outra forma é essa aqui, ó. Vamos pegar lá o primeiro exemplo, ó, que a gente fez, ó. Se eu tenho essas informações aqui, eu consigo traçar o gráfico sem saber a fórmula, tá? Por quê, ó? Esse é o meu x, esse é o meu y. Então, vamos colocar ali no plano cartesiano, ó. O par 2 e menos 4. 2 para o x, menos 4 para o y. Ó, 2 para o x, menos 4 para o y. Aqui embaixo, ó. O outro ponto é o menos 1 e o 5. Menos 1 para o x, 5 para y. Então, ó, menos 1 para o x, 5 para y. A reta que passar por esses dois pontos aqui vai ser o gráfico da função. Agora, o segundo exemplo que a gente utilizou, né? Ó, quando eu tenho os pares ordenados também, mesma coisa, ó. Menos 2 para o x, menos 3 para o y. Então, vamos por aqui, ó. Menos 2 para o x, menos 3 para o y. E o outro ponto era, né? 2 e 5. 2 para o x, 5 para o y. Então, 2 para o x, 5 para o y. Então, a reta que passar por esses dois pontos é o gráfico da função afim, né? Que a gente fez o cálculo para descobrir, que é esta aqui, 2x mais 1. E agora, se eu tiver apenas a lei da função afim, como é que eu vou fazer o gráfico? Bem simples. Lembram do ponto B, que eu falei que é o ponto inicial? Então, o ponto B, ele sempre vai cortar o eixo Y, tá? Então, nesse caso aqui, o nosso ponto B é o 5. Então, eu já sei que esse gráfico vai passar pelo ponto 5 do eixo Y, tá? Eu sei que ele vai passar por aqui. Por que que eu sei? Porque é o valor inicial, ou seja, quando o meu x é 0, o meu y é 5, tá? Por quê? Por que que é o 5? Porque quando eu atribuo 0 para o x, isso aqui vai se anular, né? Vai ser como se não tivesse. Então, sobra só o 5. E para mim traçar o gráfico da função afim, eu preciso só mais de um ponto. Então, posso atribuir, por exemplo, aqui, ó, o número 1. Ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Tá? Vamos fazer aqui, ó, menos 4. Mais o 5. Menos 4 mais o 5 vai ser 1, ok? E isso eu fiz para o x valendo 1. Menos 4 vezes 1 deu menos 4, mais 5 dá 1. Então, o próximo ponto que eu posso marcar ali é 1 para x e 1 para y, tá? Ó, 1 para x e 1 para y. A reta que passa por esses dois pontos é o gráfico desta função aqui. Aqui eu atribuí o valor 1 para o x, porque é um número que eu conseguiria fazer o cálculo mental, né, sem ter que fazer no papel. Pode ser qualquer valor para o x aqui, que vai seguir essa mesma reta aqui, tá? O ponto, qualquer ponto desse gráfico vai estar sobre essa reta, independente do valor de x que a gente atribua para fazer o cálculo aqui. Tem uma outra função agora, f de x igual a 2x mais 8. Por onde que esse gráfico vai passar? Bom, eu já sei que o valor inicial é o ponto B. Então, eu sei que o gráfico vai passar por esse ponto aqui, no eixo Y, né? Sempre no eixo Y. Então, eu sei que lá no eixo Y,
o gráfico vai passar pelo ponto 8. Então, ele vai passar por aqui. Posso encontrar mais um valor agora. Atribuo qualquer valor para o x para me encontrar um outro ponto. Vamos pôr, por exemplo, o menos 1 agora, tá? Então, vou pôr aqui, ó, f de menos 1 vai ser igual 2 vezes o menos 1 mais 8. 2 vezes menos 1 dá negativo 2. Negativo 2 mais 8 dá 6. Então, menos 1 para o x, 6 para o y. Menos 1 para o x, 6 para o y. E a reta que passar por esses dois pontos vai ser o gráfico desta função afim 2x mais 8. Agora, a gente vai ver a intersecção com os eixos. Como é que eu vou saber em que ponto do eixo x que o meu gráfico vai cortar? Então, para mim determinar, eu vou fazer y igual a 0, tá? Vamos pegar a função f de x igual a 6x menos 3, tá? Lembrando que o f de x é a mesma coisa que o y. Nunca esqueçam disso. Se estiver escrito f de x ou y, é a mesma coisa, tá? Bom, então eu quero saber a intersecção com o eixo x, então vou fazer y igual a 0. Ou seja, no lugar do meu f de x, eu vou pôr 0, igual 6x menos 3. O negativo 3 está do lado direito, passo para o lado esquerdo. Lembrando que quando troca de lado, troca de operação. Igual a 6x. Agora, o 6 está multiplicando, ele vai passar dividindo esse 3 ali. Vai ficar só o x, tá? 3 sextos, simplificando aqui por 3, vai dar 1/2, que é igual a x. Lembrando que o simplificar é dividir os dois termos pelo mesmo número, tá? 3 dividido por 3 dá 1, 6 dividido por 3 dá 2. Então, já achei a intersecção com o eixo x. É o 1/2 para o x e o 0 para o y, né? Eu atribuí 0 para o y. Então, esse ponto aqui é a intersecção com o eixo x. Ou seja, se eu for traçar o gráfico dessa função, eu já sei que vai passar em menos 1/2 para o x, né? E 0 para o y. Ele vai passar por este ponto aqui, ó. Ok? Que é meio para o x, 0 para o y. Meio para o x, 0 para o y. E agora a intersecção com o eixo y. Vamos pegar a mesma função, né? Para fazer um gráfico só. A intersecção com o eixo y, vocês já sabem, tá? É o valor b da função. Por quê? Aqui no eixo, para determinar a intersecção com o eixo y, eu faço, aliás, com o eixo x, eu faço y igual a 0. Para determinar a intersecção com o eixo y, eu faço x igual a 0. É sempre trocado. Mas quando eu faço x igual a 0, o que vai acontecer? Isso aqui vai se anular. E vai sobrar só o nosso valor b da função, que é o menos 3. Então, se eu for colocar no plano cartesiano, eu sei que a intersecção com o eixo y vai ser no ponto 0 para x, né? E menos 3 para o y, que é o nosso ponto B. Então, nesse caso ali, nem precisa fazer cálculo, né? É só ir lá no plano cartesiano e marcar o pontinho no ponto B, que nesse caso aqui é o negativo 3. Então, a reta que passa por esses dois pontos aqui é o gráfico da nossa função f de x igual 6x
menos 3.